Olá! Aqui é o Dr. Tássio Lima Tavares, falando da página do Doutor Idoso, e a gente está agora no fim dessa sequência de 3 vídeos que eu deixei gravado para vocês irem assistindo e não ficar sem conteúdo ao longo dessa semana que eu estava fora. A partir da semana que vem eu tô de volta e aqueles que já têm o seu e-mail cadastrado, aguardem novidades, que assim que eu voltar, eu já vou colocar em prática uma grande surpresa que eu vou enviar por e-mail para vocês. E aí esse e-mail você pode colocar lá no meu site, www.doutoridoso.com.br, e aí ele também serve como a lista de espera, caso você também tenha interesses no meu site. Mas se quiser também ficar por dentro dessa novidade, não deixe de colocar seu e-mail lá, que é por lá que eu vou te enviar essas novidades. Então, vamos lá! Nesse vídeo de hoje, a gente vai falar sobre cigarro, tabagismo na terceira idade. Depois da vinheta. Então vamos lá, vamos falar sobre o tabagismo na terceira idade. Não sei se eu já falei esse termo outras vezes aqui no canal, mas o motivo de se chamar terceira idade é porque a primeira seria a infância, durante o período em que o ser humano é criança, depois a idade adulta, e aí a terceira seria a fase do envelhecimento após os 60 anos. O problema é que existem diversas outras subfases que poderiam ser consideradas com idades, e aí tem algumas pessoas que não falam e não utilizam esse termo. Mas, enfim, é popularmente conhecido, então vamos falar sobre isso. O tabagismo é o ato de usar e desfrutar dos efeitos do tabaco. O tabaco é uma substância extraída das folhas de uma planta, que é a planta de tabaco, a planta de fumo, né, que é a Nicotiana tabacum. E aí, a partir dessas folhas da planta, se extrai, então, esse tabaco. Vai macerar, fazer todo um tratamento para poder conseguir transformar esta folha em fumo. E aí, a partir desse ponto, vai se passar pelo processo na indústria para a confecção do cigarro, para poder ir esfarinhando, tirando as fitinhas, ou então pode ser vendido esse tabaco nesse formato para poder se fazer os cigarros mais artesanais, mais caseiros, que eles enrolam numa palha de folha de milho seca. Então existem diversas formas, mas todas elas é apenas para poder usar os efeitos do tabaco, da nicotina principalmente, a gente vai falar um pouquinho mais sobre esse termo em breve, para desfrutar desses efeitos. A palavrinha ismo, depois de tabagismo, isso indica que isso se trata de uma doença. Então já é considerado uma doença, assim como o alcoolismo. Então é algo que realmente nós precisamos ficar atentos e não podemos deixar solto, porque isso traz e causa inúmeras complicações e problemas de saúde. Por isso é tão falado. Só que isso foi sendo conhecido em poucos anos para cá. Existia, antes da grande popularização do cigarro, do tabaco, poucos usos. Era um uso mais esporádico, alguns ainda assim abusavam desse tipo de substância, mas era bem mais esparso. A partir principalmente da Primeira Guerra Mundial, 1914, depois com o boom das mídias, principalmente da televisão, propagandas televisivas, a grande potência da indústria do tabaco no mundo fez com que isso fosse extremamente difundido e espalhado. Então é exatamente por isso que hoje no mundo a grande população que é tabagista, que faz o uso de grande quantidade de tabaco, fuma uma diversa quantidade de cigarros, hoje é a população idosa, é a população mais velha.
Por isso, por conta do período em que se iniciou tudo isso. Só para vocês terem uma ideia histórica, durante a Primeira Guerra Mundial, as indústrias do tabaco distribuíam de graça o cigarro para os soldados. Então eles iam para a guerra com diversos maços de cigarro para poder fumar durante a operação, para poder utilizar esse efeito da nicotina a favor daquele país da guerra. E aí por que isso? Porque difundindo, quando esse pessoal voltasse, ou por falar com os familiares dos benefícios que isso traz no curto prazo, isso começou a ser como uma propaganda e difundir, então, a marca. Então, tudo começou dessa forma. Depois, a gente vai para o período em que teve o grande boom das propagandas. Então, década de 60, década de 70, década de 80, grande quantidade de propaganda. Cowboys, atores de cinema, galãs, todos eles fumando. E aí isso se tornou como se fosse um símbolo de luxo, de glamour. Com isso, grande quantidade de pessoas entraram nessa onda e muitos não saíram mais dela. E aí a gente começa a ver, com o uso a longo prazo, de todas essas consequências. Hoje, graças a uma grande interferência da mídia, conscientização, demonstrando um monte de pessoas próximas a gente que sofrem diretamente essas consequências do cigarro, do tabaco e dos seus males, aí a gente acaba assustando e falando, opa, comigo não, eu não quero, e aí acaba conseguindo lutar e ter persistência para assim conseguir vencer e se desvencilhar desse vício. Então, isso é um caminho árduo para muitos de vocês, inclusive, que provavelmente estão assistindo, ou foi um caminho bem árduo para alguns de vocês também que conseguiram parar de fumar. Mas não é porque parou de fumar que tem informações aqui que não vão ser úteis, inclusive para poder ajudar a conscientizar e dar aquela força para as pessoas que ainda fumam e têm algum desejo, mesmo que pequeno, lá no fundo, de parar de fumar. E aí eu gostaria de dizer aqui que isso é possível para qualquer um, desde que saiba os passos corretos para poder conseguir fazer isso. E a gente vai falar um pouquinho. Por que que as pessoas fumam? Por causa da nicotina. A nicotina é o principal componente que tem no tabaco, no fumo. Dentro ali daquela massa, os fumos de rolo, ou então no cigarro, aquelas ervinhas, aqueles farelinhos que tem dentro quando você abre um cigarro, aquilo ali, a grande parte é a folha do fumo passada por um tratamento. E aí grande parte das moléculas nesse fumo é a nicotina. Só que não é toda. Não são todas as moléculas ali são de nicotina. É mais ou menos igual no vídeo que eu falei de medicações, quando eu falo sobre chás. Quando a gente faz o chá dessas substâncias, a gente não tem aqueles miligramas definidos. E aí, por causa disso, o chá de uma planta plantada num terreno arenoso, a planta plantada no fundo do seu quintal, que você bota resto de alimento, todos eles vão ter nutrientes e com certeza vão ter miligramas diferentes, além de diversos outros componentes ali naquela folha. E no cigarro é a mesma história. Tem grande quantidade de nicotina, mas existe grande quantidade de outros componentes que na hora que você for fumar e for queimar e causar a combustão desses componentes, eles também vão queimar e vão ser liberados e você vai inalar. E é aí que está o grande problema do tabagismo, do cigarro. Não é porque o cigarro caipira, feito com fumo, enrolado com folha de milho seca, ou o palheiro, ou o cigarro caro, sofisticado, ou aquele cigarro com sabor, um é mais saudável do que o outro. Principalmente existe esse muito argumento de que não, eu fumo aquele cigarro de palha, que eu mesmo faço, é muito mais saudável. Não, não é. Por quê? Os componentes cancerígenos, os componentes que causam danos, não são colocados pela indústria. Muito pelo contrário, é interesse deles retirar isso, porque é interesse deles
que mais pessoas comprem o cigarro. E com o aumento das informações, conscientização, as pessoas estão parando de fumar por conta desses danos a longo prazo. Então não é porque você fuma um cigarro de palha, um cigarro caipira, um palheiro, que você está tendo menos males do que um que fuma um cigarro comprado. Não, os males é exatamente os mesmos de todos, porque todos eles são feitos com folha de tabaco, folha de fumo processada. Uns de uma forma mais caseira, artesanal, outras mais artificial, mecanizada. Mas todos eles é o mesmo tipo de folha de fumo. Então todos eles vão ter o quê? Os outros componentes que existem na folha. E aí que entram os grandes malefícios. Existem por volta de 60 moléculas diferentes nessa folha em menor quantidade. O que é menor quantidade? É como se um cigarro fosse uma folhinha de tabaco. Dessa folhinha, 7 partezinhas são nicotina e existem outras 3 partezinhas de outros componentes. A grande parte vai ser nicotina, mas os outros é o que vai realmente fazer o mal, vai trazer as consequências. E quais são esses outros componentes? O principal e mais conhecido deles é o alcatrão. E essas outras 60 outras substâncias, todas elas agem diretamente na nossa via respiratória, que tem contato com essa fumaça, dessa combustão desses componentes. E aí, esses componentes, ao serem queimados, esses 60 componentes cancerígenos, vão entrar em contato e reação com as suas células desse trato respiratório e digestivo, porque, querendo ou não, você engole fumaça com esses componentes e também vai para o esôfago e estômago. Então, todos eles vão causar alterações nas células que eu vou falar mais para frente no vídeo. E aí eles vão causar mutações, erros, igual eu falei no vídeo de alterações normais da idade, problemas e erros nas xerox, nas cópias, e aí com isso vão propiciar a formação de câncer. E aí que está o problema. A gente vai falar mais para isso. Só que as pessoas não fumam por causa do câncer, obviamente. Eles fumam pelo efeito da nicotina. E quais são esses efeitos? Por que uma pessoa fuma? Qual é a sensação de fumar? Por que a indústria dava o cigarro para os seus soldados do seu país durante a Primeira Guerra Mundial, quando não se conhecia os grandes males a longo prazo do cigarro? Por que eles faziam isso? A nicotina é extremamente estimulante. Ela estimula o sistema nervoso. A pessoa fica muito mais ligada, muito mais atenta. Se ela está com sono, ela vai despertar, ela não vai ficar com tanta sonolência. É mais ou menos igual o efeito que o café causa. A cafeína, a Coca-Cola, o energético. É mais ou menos nessa linha. Só que a nicotina é mais potente do que todos esses. Então é exatamente por isso. Um soldado que fosse para a linha de frente, para as trincheiras, e tivesse fumando o seu cigarro, ele estaria muito mais atento. Então é exatamente aí que essas pessoas foram pegas pelo vício. Porque tudo traz benefícios, vantagens no curto prazo. Mas é exatamente o longo prazo que vai fazer a diferença na sua saúde. Um prato de macarrão, um prato de bolo 3, 4 vezes por dia é delicioso, é muito gostoso. Isso traz aquele prazer de se comer um chocolate, um bolo. Isso a longo prazo. Todos os dias por 40, 50 anos, 60 anos. Vai trazer consequências. E a comparação é exatamente a mesma. É pensar realmente nas consequências e como você quer estar daqui a alguns anos, como você quer conduzir a sua vida. Com todos esses benefícios que esse cigarro trouxe no curto prazo, ali no momento, é exatamente esse tipo de sensação que causa o vício. E aí esse vício no começo é pela sensação. Depois isso passa a fazer parte do seu dia, do seu organismo, e aí o vício não é mais pela sensação. Porque uma pessoa que fuma
há 40 anos, há 20 anos, ele não tem mais esses benefícios estimulantes. Se você ainda fuma há longo tempo, provavelmente você não tem mais aquela mesma sensação que tinha quando você fumou pelo início, pela primeira vez. O vício que te mantém fumando agora é pelo medo de sofrer aquela sensação de falta de alguma coisa. Então agora você não mais tem os benefícios que ele causa no curto prazo. Você só está fumando pelo medo de não ter o prejuízo de não fumar. E aí, por causa disso, esse vício se perpetua. Você fuma para não sofrer pela falta, porque aquilo já faz parte do seu corpo. O vício já está enraizado no seu organismo. A presença da nicotina, ela já tem que ser presente no cérebro da pessoa, porque senão ela não vai conseguir fazer nada. Ela não vai ficar mais estimulada, ele não vai mais tirar o sono daquela pessoa, ela não vai ficar mais produtiva no trabalho. É pelo contrário, se ela não fumar, ela não vai render, porque ela não vai conseguir pensar em mais nada. E aí, isso tudo só vai continuar trazendo problemas e prejuízos para a sua saúde. Quanto tempo que essa nicotina fica no nosso organismo? A nicotina, ela dura mais ou menos 2 horas. É mais ou menos o efeito que ela traz para o corpo. Então, se eu observar as pessoas que estão começando a fumar agora, geralmente, quando elas estão em processo de produção, elas estão fumando para poder render no trabalho, para poder produzir mais. Por esse motivo, elas geralmente vão fumar mais ou menos de 2 em 2 horas. Porque é mais ou menos esse prazo do efeito da nicotina. Porém, quando a gente vai para o longo prazo, o que a gente observa? Que as pessoas não fumam mais de 2 em 2 horas. Tem pessoas que fumam de meia em meia hora, de 10 em 10 minutos, fumam em períodos em que ela está um pouco mais agitada, mais naquela fissura para fumar. Por que isso? Porque ela não está tendo mais os benefícios da nicotina. Ela está fazendo aquilo para não ter nenhum tipo de baixa de nicotina, para não ter mais aquela agonia e a sensação de falta, porque ela não tem benefícios mais, ela tem o sofrimento pela falta. E aí esse é o vício. O problema, como eu já falei, não é só a nicotina, é os outros componentes, o alcatrão e outras 60 substâncias que são cancerígenas. E aí entra uma outra questão. Essas outras substâncias, elas ficam circulando na sua corrente sanguínea por até 40 horas de um cigarro. Agora imagina a quantidade de substâncias que ficam circulando por 40 horas. 40 horas, para vocês terem uma ideia, é um pouco menos do que 2 dias. 2 dias tem 48, então um pouco menos. Então vamos pensar que uma pessoa fuma 20 cigarros por dia, uma carteira. Ela vai ter substâncias cancerígenas maléficas de 40 cigarros por todos esses 2 dias. E isso constantemente, porque assim que terminar 2 dias, aquele primeiro cigarro acabou, mas já está tendo um outro agora. Então ela está ficando exposta a agentes cancerígenos de 40 cigarros constantemente na sua circulação sanguínea, em contato com tudo. E você acha que por isso não vai ter nenhum tipo de consequência? Nenhum tipo de mal, efeito colateral? As pessoas se preocupam tanto com os efeitos colaterais de bula de medicamentos e continuam fumando e expostas a agentes cancerígenos de 40. Só que aquilo, não adianta eu falar isso para as pessoas, porque não é a parte racional do seu cérebro que toma essas decisões. E em um dos vídeos de uma das lives, agora eu não me recordo qual, eu falei sobre o telencéfalo e o sistema límbico. O sistema límbico no cérebro é a nossa região do cérebro primitiva, responsável pelos nossos estímulos de sobrevivência, prazer e reprodução. Enquanto o nosso telencéfalo é aquele responsável pelo racional, pelo pensamento, da lógica. Vou fazer isso porque eu vou ter esse benefício, vou ganhar isso. Porém, uma pessoa que está gorda,
e precisa emagrecer, ela sabe que precisa, ela sabe que tem que diminuir o alimento, mas é o sistema límbico que fala e comanda o seu telencéfalo, porque os estímulos do sistema límbico são muito mais prazerosos, porque eles são estímulos primitivos. Durante o nosso processo de evolução, nós estivemos expostos a esses estímulos constantemente. Os animais trabalham praticamente com o sistema límbico em tomadas de decisão. Aquele estímulo mais rápido, mais... Aí a hora que você tem aquele impulso de fazer algo, aí o seu telencéfalo começa a tentar, às vezes não. Às vezes, opa, um bolo de chocolate com leite condensado delicioso na minha frente, opa, tô de regime. Ah não, só um pedacinho. Esse é o seu sistema límbico falando. A pessoa que está fazendo uso do cigarro e fuma 20 cigarros por dia há 40 anos, é o sistema límbico dele que comanda. É a sensação de bem-estar ou a sensação de não ter a falta da nicotina que fala mais alto e comanda. Então não adianta argumentar para essas pessoas, porque elas sabem, elas estão completamente cientes e convictas. Por causa de toda essa propaganda que existe, por conta de toda essa conscientização, rótulo das caixinhas de cigarro, tudo isso está ali falando. Não é esse racional que faz ela parar de fumar. É exatamente esse estímulo mais irracional, mais instintivo, esse impulso do seu sistema límbico. Então não adianta ficar falando todas essas consequências. Isso é útil? Isso ajuda? Ajuda, mas precisa de trabalhar outras formas, porque é esse outro sistema que está comandando esse vício, esse estímulo inicial. Além, então, dessa presença de todas essas substâncias no nosso organismo por esse longo tempo, quais outros males que o cigarro causa? Assim que você inala ele entra com a temperatura muito maior, porque você está com algo que está queimando, um fogo. E o fogo ali atinge 200 e poucos graus. Na hora que você puxa, a fumaça ela vai entrar. E aquela fumaça em alta temperatura vai começar a queimar toda a sua árvore respiratória. Garganta, traqueia, esôfago, brônquios, bronquíolos, alvéolos e vai entrando queimando. Isso acontece todas as vezes. O problema é que isso é mais perceptível nas primeiras vezes que uma pessoa está fumando. Como a gente está falando agora, principalmente do público idoso, pessoal mais velho, que também provavelmente já fuma já há muito tempo, isso queima, continua queimando? Sim, só que ele não é perceptível. Todo esse epitélio já foi queimado cronicamente, cigarro após cigarro. Então o que acontece com uma coisa que vai sendo queimada hora após hora, ano após ano, década após década? Ela vai tentando se proteger, ela tem que criar esse escudo. Então ela vai engrossando. Ela muda então as suas células da árvore respiratória por outras mais resistentes. Só que essa mudança acontece ao longo dos anos e isso traz consequências, porque uma célula que deveria ser muito frágil, muito sensível, com um monte de cílios, essa temperatura alta queimou esses cílios, os cílios morreram. E agora eu tenho que mudar. E isso acontece uma tal de metaplasia, que é a mudança desse epitélio. Plasia de mudança, meta porque ela está mudando algo além do que ela estava programada. E essa metaplasia ao longo do tempo vai causar a displasia. Essa plasia de mudança diz que é totalmente disforme, bagunçada, totalmente fora realmente do que é. Então ela passa por esse processo. A célula, a metaplasia, a displasia. Quando ela está nesse estágio de displasia, é que acontece a grande quantidade de mutações, erros. E aí propicia a formação de um câncer em toda essa árvore. Os cânceres principais são de pulmão, que é onde acomoda, é o bercinho final da fumaça e de todas essas partículas cancerígenas. Então ele acomoda ali. Mas essa metaplasia e displasia acontece em toda essa árvore. Então acontece na traqueia,
Acontece no esôfago, acontece no estômago, acontece na garganta, acontece no nariz, acontece na boca, acontece na língua, acontece nos lábios. E todas essas áreas estão estatisticamente mais propícias a desenvolver um câncer por alterações. Algumas pessoas, grande parte, é no pulmão, outras vão ser na boca, garganta, língua, e aí vai. Imagina cirurgias para retirar tumores nesses locais. E sem falar que grande parte deles são malignos e de que nada adianta retirar esses tumores. Porque, como eles são malignos, a chance de liberar metástases é muito grande. Então não adianta fazer uma cirurgia e retirar, porque ele já mandou sementinhas para todo o corpo. E aí isso vai causar consequências em diversos órgãos. Então todos esses são os males causados. Tudo começando também por essa queimadura que a fumaça causa. O que mais, além da queimadura? Quando esses fragmentos, essas partículas que vêm na fumaça, porque tem as partículas sólidas, os pozinhos, e existem as partículas queimadas que estão dissolvidas no ar. Quando elas chegam no pulmão, elas vão ser rapidamente absorvidas pelo pulmão e vão para a corrente sanguínea. E aí elas vão começar a rodar e vão começar a passar pelo fígado para o fígado metabolizar e fazer o seu processo de jogada disso fora. Essas partículas então vão começar a causar problemas agora no fígado, não só nessa árvore respiratória, propicia a formação, estimula a formação de alterações no fígado, câncer de fígado. Essas partículas metabolizadas pelo fígado continuam na corrente sanguínea e vão passar pelo rim para ser jogado fora e para sair no xixi. E aí vai propiciar mutações e erros e problemas no rim, ureter e principalmente bexiga. Câncer de bexiga é muito comum em pacientes tabagistas que fumam, porque grande parte desses metabólitos que causam alterações nas células estão ali, na urina. E a urina fica muito tempo parada dentro da bexiga até você ter vontade de fazer o xixi. Então vai ficar esses metabólitos ali, causando alterações. Próstata também. Por quê? Porque também na hora que o xixi passa, esse xixi contém esses metabólitos e ele vai passando para a próstata. E sem falar que esses metabólitos, quando eles estão circulando pelo sangue, eles causam essa ação nos vasos sanguíneos. E aí que está o grande problema de tudo, porque aonde nós temos vasos sanguíneos? É mais fácil perguntar aonde não tem. Unha e cabelo. Mas na raiz da unha tem vaso sanguíneo e na raiz do cabelo tem vaso sanguíneo. Então, o cabelo e a unha também têm componentes metabólicos do tabaco. Ou seja, o corpo inteiro está totalmente exposto a tudo. Se vocês se lembram daquele vídeo que eu falo de medicamentos, eu falo mais ou menos como é feita essa distribuição de um remédio. A distribuição do tabaco é a mesma. Ela é para o corpo todo. O remédio é para o corpo todo. Só que às vezes só melhora a sua dor de cabeça porque é onde está sentindo dor. Mas se tivesse uma dor no joelho, iria melhorar as duas dores simultâneas. E os males do tabaco acontecem em tudo. Replicação de célula, melhora de uma cicatrização, coagulação do sangue. E aí, essa alteração que vai causando nesses vasos sanguíneos, vai deixando a parede dos vasos sanguíneos mais duras, porque ela causa erros, displasia, metaplasia nas células dos vasos sanguíneos. E esses erros vão deixando os vasos sanguíneos mais duros. E o que acontece quando os vasos sanguíneos ficam mais duros? Os vasos sanguíneos não fazem o controle da pressão. Na hora que a pressão sobe, ele tem que dilatar para diminuir a pressão. Quando a pressão cai, ele tem que contrair para aumentar a pressão. Como ele fica duro, engessado, rígido, a pressão sobe, ele não consegue dilatar porque ele está duro, então a pressão fica alta. E aí, pressão alta. E aí, diabetes, porque essa alteração do tabagismo vai lá no pâncreas e atrapalha as células produtoras de insulina. A gente está falando de uma medicação, de um remédio, de uma droga propriamente dita, causando interferências em todo o seu corpo.
Então esses são os males a longo prazo. Tudo isso vai trazer consequências a longo prazo. Ok, estou convencido, preciso parar de fumar. Estou convicto, eu quero tomar. Esse é o primeiro passo, ter o interesse. Você pode procurar, sim, um médico. Em algumas cidades, o SUS fornece o tratamento, inclusive o tratamento medicamentoso, para poder tentar te ajudar nesse processo. Só que tudo só vai adiantar se você tiver a primeira parte de tudo isso, que é o interesse. Por mais que você tenha um interesse e ache que não consiga, mas no fundo você tem aquela vontade, é isso que a gente precisa. Se você também não quer tentar ficar perdendo tempo indo em médico, hospital, clínica, consultas, reuniões, igual o SUS às vezes em algumas regiões exigem que a pessoa participe e frequente reuniões em grupos para isso. Se você não quer participar disso tudo, não tem tempo também, dá para tentar ir fazendo isso em casa. E algumas dicasinhas que dá para ser feitas. E aquele meio passo a passo aqui do Dr. Idoso para poder tentar resolver e enfrentar isso. Tudo que você faz rápido não vai funcionar. Então não queira parar de fumar de uma vez, hoje, amanhã não vai fumar mais nenhum. Funciona para algumas pessoas? Funciona, felizmente funciona. Mas para a grande maioria não vai funcionar. Por quê? Por que você fuma? Porque você não quer ter as consequências da falta. Se você fizer isso, você vai ter a falta e você vai ter as consequências delas. É por isso que as pessoas não conseguem. Elas vão passar por um sofrimento indescritível. Então é por isso que não funciona. Então, nada que é feito rápido vai funcionar. Você tem que pôr algo na sua cabeça. Você está fumando há 20, 30, 40, 50 anos. Você não vai parar de um dia para o outro. Você tem que ter essa convicção. E o seu corpo precisa disso. Então é sem pressa, porém sem pausa. Você tem que fazer as coisas devagar, um passo após o outro. Pode demorar? Pode, mas é assim que você com certeza vai conseguir. E como que é esse sem pressa e sem pausa? Você vai tentar fazer a redução de um cigarro por semana. Essa semana eu vi que eu fumo 40, 2 carteiras. Você vai levar por volta de 40 semanas para parar de fumar. Vai demorar? Vai, mas não vai ser mais rápido do que os 40 anos que você fuma. E aí você vai fazendo isso. Poxa, mas tem dia que eu fumo 40, tem dia que eu fumo 30, como é que faz? Tenta definir. Eu vou fumar tanto em um dia. Vai chegar no momento e você vai perceber que às vezes você não está querendo fumar tanto. E aí você vai conseguindo ir diminuindo. Opa, então hoje eu fumei 28. Então essa semana eu vou continuar mantendo essa frequência de fumar 28. Opa, quis fumar um a mais. Não, segura até vir a hora que você estipulou para fumar o outro, para assim você ir diminuindo. Que aí se você fumou 28 hoje, na próxima é 27, na outra 26, e você vai diminuindo, e isso passando e aumentando o tempo, mas esse tempo vai vendo que vai ficar, é muito pouco. E aí você consegue aguentar e resistir, às vezes, 10, 15 minutinhos para poder ser o próximo. Por exemplo, se você acorda às 8 e dorme às 10, nesse momento você teve 14 horas de dia. Então vamos só para vocês terem uma ideia, 14 horas. Se você fuma 28 cigarros, dá mais ou menos 30 minutos por cigarro. Ó, isso 30, fumando 28. Então vamos ver se quando for 27, vai ser 36 minutos. Nota que então a diferença de uma semana para outra vai ser de 6 minutinhos. 6 minutinhos você tem uma conversinha com alguém e você consegue esperar. Então você estipula mais ou menos o prazo para poder conseguir fumar todos esses cigarros ao longo do dia. Quando for a semana seguinte, o tempo que você vai ter de intervalo entre um e outro vai aumentar 6 minutos. Então você consegue engambelar esses 6 minutos. E assim que você for engambelar na próxima semana, você vai já estar acostumado com aquele outro prazinho maior de 36, e aí agora você vai fumar 26 cigarros em 14 horas. Isso vai dar 43. Então de 36 para 43,
Foi mais alguns minutinhos. Então você também vai conseguir engavelar mais esses outros minutinhos na semana seguinte. E assim vai. E no longo prazo, você vai conseguindo diminuir um cigarro por semana, consciente, porque muitas das vezes você fuma muito sem nem pensar, pelo estímulo, pela empolgação, pela aquela ansiedade, pela aquela aflição de ir. Quando você está consciente, você vai ver que às vezes você não tem a necessidade de fumar tanto. E você gradativamente vai conseguindo diminuir ao longo do prazo, ao longo do tempo, os cigarros. Estou fazendo isso, vou conseguir? Grande chance que sim, só que aí tem um detalhe. O principal cigarro, o mais crítico, que faz mais mal, é o primeiro do dia. Aquele que você fuma quando acorda, às vezes antes de escovar os dentes, logo depois que você escova. Esse é o que faz mais mal. Então se você consegue tirar esse logo das primeiras horas após acordar, é como se você já tivesse ganhado metade do caminho. Esse é o que você tem que trabalhar semana após semana para tentar retirar. Ou jogar ele mais para frente. Porque é esse que é o que mais causa danos para o seu corpo. Porque é esse que vai acabar com aquele longo período sem cigarro que você tem. Então se você consegue ir adiando ou tirar ele logo das primeiras horas, grande parte dos males que ele causa no seu corpo, você já vai conseguir reduzir. E a chance de você conseguir parar e ir diminuindo, aumenta muito essas chances quando você consegue retirar esse cigarro do seu dia. Outra questão é que grande parte do vício não é só pela nicotina. É pelo hábito de segurar alguma coisa e colocar algo na boca. E existem diversas maneiras mais diversificadas e interessantes de fazer isso. Uma que eu gosto bastante, inclusive alguns pacientes meus usam e acham ótimo, é fazer um cigarrinho de cenoura. Você pega a cenoura, corta ela em quadradinhos, mais ou menos do mesmo tamanho, e na hora que você tiver muita vontade, você pega o cigarrinho de cenoura, enche uma carteira de cigarro, de cigarrinhos de cenoura, e aí você coloca ele na boca e vai mastigando. Porque muitas das vezes é simplesmente aquela posição e aquilo de ficar segurando alguma coisa naquela posição que te estimula a querer continuar fumando. Dessa forma você acaba conseguindo suprir essa vontade, esse desejo. Quando o desejo, o vício é muito pela nicotina, dá para se usar as gomas de mascar ou os adesivos de nicotina. Aí você me fala, poxa, mas a nicotina não faz mal junto com todo o cigarro, eu vou estar usando isso, eu não estou levando algo cancerígeno para o meu corpo? Não, a nicotina não é cancerígena. O que é cancerígeno é todas essas outras 60 substâncias. Quando você compra a goma de mascar ou o adesivo de nicotina, você está administrando no seu corpo a nicotina pura, sem esses outros componentes que são maléficos. Então a nicotina dessa forma não vai ser cancerígena, não vai continuar propiciando esses males, ela é purificada, ela é feita em laboratório de uma forma pura, então você não vai ter as consequências dos outros agentes cancerígenos, ela vai continuar suprindo para o seu corpo uma carga de nicotina, e aí com isso você vai retirando o tabaco, que é maléfico, com todos os outros agentes, e aí você vai diminuindo o cigarro, enquanto você vai tendo essa dose de nicotina que você precisa com a goma de mascar. É por isso que a goma ou o adesivo é tão interessante para as pessoas que estão tentando parar de fumar. Existe um estudo que fala que, embora a nicotina não seja cancerígena, ela aumenta a circulação de sangue. E se ela aumenta a circulação de sangue, ela aumenta a propagação de células cancerígenas pelo corpo. Sim, mas se você só tiver a nicotina sem os agentes cancerígenos, ela vai aumentar a circulação sanguínea, mas ela não vai propagar células. Então ela favorece quando ela está sendo usada com o cigarro. Mas quando ela não está, ela simplesmente aumenta essa circulação sanguínea. Dá para se usar ela para ajudar as pessoas que estão tentando parar de fumar. Algo que muitos acabam falando no consultório, e provavelmente é o que passou na cabeça de muitos que fumam e estão vendo o vídeo, é: já estou com 75 anos de idade, já fumei por 50 anos,
por que eu vou parar de fumar agora? Eu vou ter benefícios com isso? Sim, vai. Só para vocês terem uma ideia. 20 minutos sem fumar, você já começa a ter uma normalização da sua pressão arterial. Ela já começa a melhorar. Mesmo fumando cronicamente, que os vasos sanguíneos já estão enrijecidos. Mas só pelo fato de 20 minutos de queda da quantidade de nicotina, já causa alguma alteração na sua circulação sanguínea que diminui a sua pressão. Ela já tende a querer normalizar e diminuir. Então quem fuma tende a ter uma pressão mais alta. Com isso, você já começa a poder, às vezes, retirar a grande quantidade de medicamentos que você toma. Porque, às vezes, grande parte deles são para controle de pressão. Losartano, hidroclorotiazida, nilodipino, furosemida, atenolol. Às vezes a gente já começa a ir conseguindo tirar, simplesmente tentando parar de fumar. Então já é esse primeiro passo. Se em 20 minutos eu tenho esse pequeno benefício, com um dia, o benefício é ó o tanto de 20 minutos que tem em um dia sem fumar. Então já começa a ter essa vantagem. Já parando com um dia, você já tem 50% de redução da sua exposição ao monóxido de carbono. Monóxido de carbono é um resultado da queima. Quando a gente queima alguma coisa, sai CO2, que é o gás carbônico, mas ele entra e sai porque nossa célula produz gás carbônico. Mas tem o monóxido de carbono, que é feito quando você queima algo incompleto. Tem pouco oxigênio e pouco fogo ali, pouca energia. Aí isso causa e produz monóxido de carbono. É aquela fumaçona mais preta que sai, por exemplo, num escapamento de caminhão. E o monóxido é aquele gás que mata as pessoas quando elas ficam dentro de um carro, em um estacionamento, com o carro funcionando. Porque o monóxido de carbono é produzido pelo escapamento dos carros e a hora que você inala, ele cola nas nossas hemoglobinas e não desgruda. E vai ficar colado até essa hemoglobina morrer, que leva por volta de 21 dias. Então se você fuma por muito tempo, tem muita hemoglobina sua colada com monóxido que não está carregando oxigênio. Por isso que dá falta de ar, por isso que dá cansaço, por isso que o preparo físico é muito menor, por causa dessa grande quantidade de hemoglobinas coladas com monóxido de carbono por 21 dias, porque não vai descolar nunca. Então, em um dia, você já diminui em 50% essa exposição das células. E aí, com um dia, já tem células que já inteiraram 21 dias, que já estão morrendo e estão nascendo células novas. Então, já traz benefícios, principalmente para sua respiração. Com 21 dias, você já não tem mais nenhuma célula com exposição colada ao monóxido de carbono. Olha a vantagem disso. Então a sensação de respiração, bem-estar já vai melhorar com 21 dias. Simplesmente você já parando de fumar. Com 48 horas, você já começa a ter uma melhora do seu olfato e do seu paladar. Já começa a sentir mais gosto e cheiro das coisas. Os alimentos vão ficar mais saborosos. Às vezes você vai comer menos porque você está sentindo mais gosto e mais cheiro dos seus alimentos. Então com 2 dias, porque as células do nariz e da boca renovam dia após dia, de forma muito constante. E essa melhora já é perceptível com 2 dias parando de fumar. E a sua capacidade de correr, andar, subir escadas já vai melhorar, consequência das suas hemácias, das suas células que já estão morrendo, porque tem o CO2 depois de 21 dias, e já estão nascendo novinhas e não estão expostas a esses danos do CO, do monóxido de carbono. Então, com volta ali de 5, 10 dias, esses benefícios já são notados. Com 21, é o ideal, porque todas as suas hemácias já foram mortas. E já nasceram um monte de hemácias novinhas, sem exposição ao monóxido de carbono. E isso quando a gente está falando de benefícios no curto prazo, né, até 21 dias. E no longo prazo? Tem um estudo de 2014 que mostrou e comprovou que ali não tem um período ali muito certo. Algumas pessoas são 5, outras pessoas são 15, mas nesse período de 5 a 15 anos já existe uma mudança estatística em que infarto e AVC é exatamente igual de pessoas que nunca fumaram. Então, se você já tem
10 anos que parou de fumar, a sua chance de ter um infarto ou um AVC é exatamente igual à de uma pessoa que nunca fumou. As consequências que surgiram naquela época vão continuar. Você vai ter que arcar com essas consequências. Você não está zerado. Você não fumou por... então eu vou fumar por 40 anos, depois vou parar, e aí quando eu tiver com 60 eu vou ter os mesmos... Vou estar igual uma pessoa que nunca fumou. Não. O cigarro causa um envelhecimento mais acelerado. O cigarro vai causar alterações no seu pulmão. Pode propiciar o desenvolvimento de um câncer. Dessa parte a gente não fala, porque aquilo que já causou males, já causou. Mas se você felizmente não tem nada, apenas esses males crônicos, se você parar hoje, daqui 5, nos melhores casos, 10, até 15, todas as pessoas após 15 anos vão ter os mesmos riscos de uma pessoa normal, de ter um infarto ou um AVC, que é a grande causa de mortalidade na população. Então, já começou a notar os grandes benefícios que isso causa? E sim, não é o seu lado racional, o seu telencéfalo que vai fazer você parar. Mas se o seu racional começa a trabalhar, e aí você vai diminuindo gradativamente o cigarro, seguindo aquela regrinha e aquela estratégia que eu demonstrei aqui para vocês, você pode ir conseguindo ir suprimindo o seu sistema límbico. E aí dessa forma, você vai começar a ter os benefícios de parar de fumar. Porque a grande parte dos malefícios que acontecem na terceira idade por causa do tabagismo consegue ser reduzido parando. E isso é muito bom. É muito bom pra gente. É muito bom para vocês que estão assistindo terem essa oportunidade de saber tudo isso. Eu acredito que seja isso, esse conteúdo, é isso que eu quis trazer para vocês. Espero que tenham aproveitado todo esse conhecimento. Espero que tenham gostado. Não deixe de curtir, compartilhar para as outras pessoas, tá? Para a gente continuar impulsionando. Eu já atingi 1000 inscritos no YouTube, já estamos com 1.300 e poucos no Facebook, 400 e tantos no Instagram. Provavelmente quando esse vídeo for ao ar, vai estar com muito mais do que isso. Então eu só tenho a agradecer a todos vocês esse alcance que a gente está tornando. E o céu é o limite. Vamos lá, olha o tanto de idosos que a gente pode alcançar. E eu preciso de vocês divulgando e espalhando tudo isso, tornando compartilhadores dessas informações. Eu só sou a fonte, vocês são os veículos. Conto com vocês, muito obrigado por terem assistido até aqui e na semana que vem eu tô com vocês e a gente deve combinar lives e vai ter novidades igual eu anunciei. Fique atento, já entra no meu site, já bota seu e-mail para não perder as novidades que eu vou começar a ir distribuindo por e-mail para vocês. Um grande abraço do Doutor Idoso e tchau!